Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou investidor na Bolsa desde 2006, consultor de empresas, formado em administração e criamos o canal Viver de Renda com o objetivo de compartilhar conhecimentos, experiências, conteúdos, informações relevantes, as minhas experiências, os erros, acertos que eu cometi enquanto investidor. O meu intuito com esse canal é de alguma forma contribuir com vocês para que vocês reflitam sobre as suas escolhas de investimento e possam performar melhor com suas opções de investimentos. A ideia é que você, de alguma forma, a partir dessa experiência que eu acumulo, são 14 anos, que isso de alguma forma sirva para você, para que você tome melhores decisões e consiga melhores resultados na Bolsa de Valores. Muito bem, esse programa de hoje eu estou fazendo um teste, na verdade, e compartilhando essa ideia com vocês. Eu estou chamando isso de "tá na hora do café". Então, saúde para todos, um bom cafezinho. O café é uma das bebidas preferidas dos brasileiros e eu particularmente adoro café. Depois que eu comecei a conhecer os cafés especiais, os cafés do tipo arábica, fiquei encantado com os sabores, com os cheiros, com as sensações. Eu recomendo. Nós costumamos encontrar nas prateleiras de supermercados apenas cafés de baixa qualidade. Os grãos de baixa qualidade ficam nas prateleiras de supermercados nacionais, eles não vão para o exterior. E antigamente os cafés especiais, eles apenas eram produzidos para o comércio externo. E de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, começou a haver um movimento de consumo interno de parte desse café especial. Que é um café muito diferenciado, né? É um café que, a depender da região, da forma de produção, você tem tons cítricos, o próprio café, por ser um café especial, ele é mais aromatizado. É um mundo novo que eu fui descobrindo e recomendo que todo mundo faça essa experiência de conhecer os cafés especiais que são produzidos no Brasil, que são já referência no mundo inteiro. Particularmente, eu estou tomando hoje um café aqui da Chapada Diamantina, na Bahia. Esse café da Chapada Diamantina é produzido numa cidade chamada Piatã, que fica a mais de 2.200 metros de altitude e tem temperatura, solo, altitude, o clima, né? Todas essas variáveis influenciam na qualidade do café. E hoje essa região é considerada como uma região muito semelhante ao que existe na Colômbia. A Colômbia hoje é um dos principais centros de produção mundial de café de excelência. E a região de Piatã se rivaliza com os cafés num padrão de qualidade muito próximo ao que acontece na Colômbia. Então, adoro o café, vale a pena vocês se aventurarem por esse mundo, porque é um mundo realmente delicioso. Muito bem, e por que eu estou criando esse canal, esse momento do cafezinho? Porque eu vou compartilhar com vocês, pelo menos 2 vezes por semana, nesse tipo de vídeo que eu vou produzir, informações que eu julgo relevantes que saíram em canais de notícias, para que vocês percebam como eu me mantenho informado com relação ao mercado financeiro, ao mundo dos investimentos. É uma forma de mostrar o que eu julgo relevante na minha seleção de leitura que eu faço diariamente. Eu já disse num vídeo anterior que eu estou sempre lendo, vendo informações. Eu tenho a assinatura do Estado de São Paulo, do Valor Econômico, que são 2 jornais que eu considero meus principais pontos de apoio para a busca de informações com relação à economia brasileira. E no mercado externo eu vejo sempre canais como a Bloomberg, a BBC, o New York Times, o Wall Street Journal, o Financial Times, veículos que eu julgo que tenha reputabilidade, que tenha credibilidade, e aí eu analiso as informações que mais fazem sentido para mim.
Bom, nesse resumo de notícias, né, eu vou comentar com vocês aqui uma notícia que saiu ontem no canal da Bloomberg, que foi a alta do PIB dos Estados Unidos, né? O PIB dos Estados Unidos saltou 33,1% no terceiro trimestre, depois de ter desabado mais de 30% no segundo trimestre, né, que foi o período mais grave da pandemia. Então veja, nós estamos com uma recuperação em V na economia americana. Isso é muito positivo, isso é muito importante. A gente precisa também, enquanto investidor, aprender a olhar o lado cheio do copo. Às vezes a gente fica muito martirizado com notícias ruins, achando que está tudo horroroso, e não é verdade isso, nunca foi, nunca será. Sempre há muita coisa boa acontecendo. Então essa notícia americana é muito importante, recuperação em V, com crescimento de 33,1% no PIB, e tudo indica que o ano vai terminar com crescimento positivo na economia americana, a despeito de toda essa tragédia que aconteceu, que foi a pandemia do coronavírus. Então veja que a economia americana sinaliza para uma retomada já forte e com crescimento positivo neste ano. Hoje também foi divulgado um dado na Bloomberg que foi a respeito do crescimento da economia francesa, que tinha caído 13,2% no segundo trimestre e agora no terceiro trimestre cresceu 18,2%. Então veja também uma retomada em V na economia francesa, o que é uma boa sinalização de que alguns países estão retomando forte a despeito da crise que foi provocada nas economias globais com relação à Covid, né? Então, essa é uma informação importante que a gente tem. Uma outra informação que eu pesquei foi no Estadão, deixa eu me ver aqui, foi no estado de São Paulo. O Jim O'Neill é um investidor americano, ele criou aquele conceito dos BRICS. Né? Para quem não sabe, os BRICS é a união aí das siglas, né, de Brasil, Rússia, Índia e China. Né? Então, são os países que formam o BRICS originalmente. E é um cara bilionário, né? Ele hoje mora já há algum tempo ele mora em Singapura, que é um país interessantíssimo do ponto de vista de educação financeira, investimento, organização. É muito interessante. Pesquisem sobre Singapura, porque seria um paraíso se o Brasil se aproximasse da organização e da educação que existe em Singapura, né? Deixaríamos de ser esse país subdesenvolvido que nós somos. Mas o que é que o Jim O'Neill destacou numa entrevista concedida ao Estadão? Ele disse o seguinte, que não está vendo nenhum problema com relação às eleições americanas, né, que para ele não vê nenhuma complicação em havendo uma alternância nas eleições americanas. Vale destacar que o Jim O'Neill ele foi dirigente executivo do banco Goldman Sachs durante 20 anos, que é um dos maiores bancos de investimento americano. Tá? E aí ele disse o seguinte, que de fato houve uma crise, e essa crise perturbou o mundo inteiro por conta do coronavírus, e ele fez um comentário que me chamou a atenção, que ele foi perguntado sobre a relação do Bolsonaro com o Donald Trump. Como é que ele via essa aproximação entre os dois. E ele deu a seguinte resposta: a meu ver, o Brasil deve fazer as coisas para se ajudar e não para camuflar uma eventual posição escolhendo lado entre países em disputa. Em última análise, esses relacionamentos não oferecem benefícios duráveis, principalmente em relação a fazer políticas corretas dentro de casa. Ele está falando aí da rivalidade que está existindo na área econômica e política, né, entre Estados Unidos e China. Então ele dizendo que não vê com bons olhos essa postura do Brasil de querer tomar lado, que na verdade o que o Brasil deveria estar concentrado era adotar políticas corretas em sua economia, dentro de casa. Era isso que, ao olhar dele, é importante. O Brasil precisa ser, ele continua, o Brasil precisa ser mais maduro e seguir políticas econômicas que reduzem sua dependência excessiva dos preços e da indústria de commodities. Só um instantinho. Então, o que é que ele está dizendo? Que hoje o Brasil ele continua muito dependente, isso vem desde os anos 90, né, com muita dependência em relação a essa área de commodities.
E o Brasil precisava evoluir, sobretudo na parte de tecnologia, de geração de conhecimento, entendeu? Que é o que faz a diferença, é o que faz a grande virada dos países que se desenvolvem. E o Brasil está no nível médio e para ele chegar ao andar de cima, ele precisa investir nessa área de inteligência. E isso ainda não é uma realidade na nossa economia. Então essa foi uma informação que me chamou a atenção nessa entrevista do Jim O'Neill no estado de São Paulo. Uma outra coisa que também falando sobre economia americana que me chamou a atenção foi uma matéria que saiu sobre as eleições no canal Bloomberg. O título foi Hedge Funds não esperam caos em eleições nos Estados Unidos. De olho em derrota de Donald Trump, gestores adotaram estratégias como a compra de ações de valor à aposta em commodities para lucrar com o resultado. Os gestores de hedge funds estão mais tranquilos com relação às eleições. As eleições já acontecem na próxima semana e eles consideram que é irrelevante hoje se concretizar a vitória democrata diante do Partido Republicano. As apostas hoje sinalizam para uma possível vitória do Joe Biden. É o que está sendo cogitado pela grande maioria hoje já dos investidores. E eles entendem que não vê mais nenhum risco, não vê mais nenhuma preocupação. O Kevin Russell, diretor de investimentos do UBS, ele disse que essa eleição foi um evento de risco, obviamente, mas ela já está se transformando em um cenário mais benigno do ponto de vista do risco. Então esse já é um sentimento desse segmento da área de investimentos, de que o risco que eles inicialmente estavam enxergando, que o Joe Biden poderia significar uma coisa negativa para a questão tributária, para a questão das empresas americanas, eles estão, vamos dizer assim, serenando mais essas inquietudes e enxergando como uma coisa que não será tão traumática, né? E digamos de passagem que essa alternância de poder entre democratas e republicanos é uma coisa normal que acontece nos Estados Unidos há décadas, né? São dois partidos apenas, eles se revezam no poder e eu concordo que o risco ele está reduzindo e não vejo como problema a eleição do Joe Biden. E até digo mais, o Trump ele tem um estilo de governar que é ir para o confronto. Ele cria confrontos toda semana, todos os dias. Isso não é legal. O investidor fica inquieto, fica perturbado com esse excesso de tensões que são criadas diariamente. E eu acho que o Biden será um mundo mais estável, mais tranquilo. A calma é importante para o investidor. Acredite nisso. É o que eu aprendi ao longo desses anos. Aqui o cenário interno continua confuso e aqui eu trouxe uma matéria que saiu ontem na Infomoney. O Rodrigo Maia tinha atacado o presidente do Banco Central brasileiro, imagine, o Campos Neto, dizendo que o Campos Neto tinha vazado uma conversa entre eles. No Twitter, pela manhã de quinta-feira, ele chegou a dizer que o Campos Neto não tinha capacidade para ser presidente do Banco Central, que ele não tinha integridade, enfim, que não estava à altura, disse que não estava à altura de ser presidente de um país sério, de presidente do Banco Central de um país sério. E aí depois ele se retratou, a turma do Deixa Disso entrou em campo, o Campos Neto disse que não vazou absolutamente nada, mas isso mostra a debilidade política brasileira, né? A gestão do Rodrigo Maia, para mim, enquanto investidor, é uma grande frustração no Congresso Nacional. Ele representa aquele status quo que está ali entranhado, que é aquele jogo de interesse pessoal que está acima dos interesses do país, né?
E o governo está nessa arapuca aí, o governo federal, que também não está conseguindo fazer com que as coisas relevantes aconteçam, né? Ora os ruídos são produzidos pelo Congresso, ora pelo próprio governo. Então, e esse clima de instabilidade prejudicam. E o Campos Neto foi procurar o Maia exatamente para falar sobre isso, de que se o compromisso com a austeridade, com o equilíbrio fiscal não for retomado na pauta dos congressistas, que ele vai ter que aumentar os juros. A Selic está em 2% e ele já sinalizou, olha, eu não sustento essa taxa de juros se não houver o respeito ao teto dos gastos públicos. Então esse foi o recado do Campos Neto ontem para o Rodrigo Maia. Outra notícia que eu acho que é importante é que o próprio Banco Central, também numa notícia que eu li aqui no canal da Infomoney, numa live que ele teve, sobre uma live que a Infomoney fez, o próprio Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve na quinta-feira a taxa básica de juros em 2% ao ano. Então, os juros continuam baixos, a priori o Banco Central está sinalizando que isso continua pelo menos no primeiro semestre de 2021, isso é bom, ajuda a recuperação econômica. Por outro lado, o Campos Neto já foi ao Rodrigo Maia dizer, olha, se não houver o respeito ao teto dos gastos públicos, eu não sustento esses juros em 2%, vou ter que subir. E aí já tem gente que fala que essa subida seria para casa aí de 3,5%. É o que está defendendo. Por exemplo, em outra entrevista que eu li no Estadão, o economista Mendonça de Barros. A matéria foi: juro a 2% é insustentável. O que não se sabe é como o Banco Central vai sair dessa arapuca, disse Mendonça de Barros. É um economista que eu leio muito, que eu acompanho, eu gosto da linha de raciocínio dele, eu considero o Mendonça de Barros um economista muito inteligente, e eu estou sempre acompanhando o que ele fala. Então ele falou exatamente isso, de que essa trajetória dos juros de 2% está muito pressionada pela inflação e pela curva do aumento dos gastos públicos, tensionando com o limite do teto dos gastos. Então ele acha que o Banco Central vai ter que rapidamente subir no início do ano que vem para 3,5% a taxa de juros Selic. Porque ele considera que, diante do cenário que está aí hoje, é insustentável manter os juros baixos, em 2%. Então essa é a opinião do Mendonça de Barros, que eu acho que a gente tem que estar ligado, porque é um economista que eu gosto muito e estou sempre considerando as avaliações que ele faz. Outra notícia importante do canal Bloomberg foi sobre a vacina, né? A vacina, a Standard Poor's, que é a agência de classificação de risco, ela disse o seguinte: a vacina contra o coronavírus é essencial para ajudar a evitar uma crise de dívida global, né? A Standard Poor's projeta que a dívida global em aberto aumente 10%, que em 2020 essa dívida global deve chegar a 200 trilhões de dólares. Esse será o pico do crescimento dessa dívida global. E que isso está diretamente relacionado com o aumento de gastos que todos os governos tiveram que fazer para segurar as economias que praticamente paralisaram por 3, 4 meses por conta da pandemia do coronavírus. E aí eles disseram isso, que embora estejamos caminhando para níveis recordes em relação à dívida PIB, acreditamos que uma crise da dívida de curto prazo é improvável, disse a Alexandra Dmitrievec, responsável global pela pesquisa da Standard Poor's. Mas por outro lado, eles estão preocupados com essas histórias de segunda onda, né, de postergação dessa crise da pandemia por mais tempo, que isso realmente é uma ameaça para a economia global e que a resolutibilidade, vamos dizer assim, deste problema passa pela vacina. Então, essa é uma notícia que será um grande gatilho para as economias mundiais, o anúncio de uma vacina contra a Covid. Está todo mundo esperando isso porque
não tem como o mundo se sustentar vivendo essa pandemia por mais um semestre. Isso é inadmissível, isso é impensável do ponto de vista racional. As economias não suportam mais a postergação dessa crise de saúde pública. Aí, para finalizar nosso giro de notícias, não sei se vocês estão gostando, deixe seus comentários, porque esses comentários de vocês é que vão me fazer decidir se eu continuo ou não com esse café com ações. A última notícia desse nosso giro é a seguinte, que me causou surpresa, mas não totalmente, mas ontem saiu uma notícia num site de notícias de um gestor de uma casa de investimentos dizendo que o momento ainda não é propício para entrar na Bolsa. Ora, e qual seria o momento propício para entrar na Bolsa? Esse tipo de coisa, eu peguei essa pérola para o fechamento desse nosso giro de notícias, isso é a característica principal da grande maioria dos analistas brasileiros. E o que o Warren Buffett diz? Que no momento das quedas você deve perder o medo e as compras. Mas a maioria, é impressionante isso, 98, 99% dos analistas e do pessoal de banco e de corretora dizem exatamente o que esse cara está falando. Que, eu não vou citar o nome, mas o momento ainda não é propício para entrar na Bolsa. Ora, é justamente o contrário, gente. É quando tem uma queda que você entra. Você não entra de vez, porque você não sabe se já caiu tudo. Você entra aos poucos e vai comprando. Entendeu? Caiu forte como essa semana, você entra para comprar. Não existe isso que não é o momento. Quando seria o momento? Quando subir? Aí é o momento? É isso que o Warren Buffett critica. Ele diz, as pessoas compram na alta e vendem na baixa. Isso é uma grande bobagem. Ele não entende como é que alguém quer investir em ações com essa dinâmica de raciocínio. Entendeu? Ou de falta de raciocínio, né? Porque eu julgo que isso seja falta de raciocínio. Porque essa não é a lógica do investidor inteligente. São os momentos de crises que geram oportunidades de entrada. Geram oportunidade de entrada. Caiu, compra. Caiu de novo, compra. Caiu de novo, compra. Compra o quê? Boas ações. Ações que você vê que tem potencial de valorização. Não pode ser qualquer ação. Não vai ser uma ação especulativa, de jeito nenhum. Não vai ser uma ação que está em crise, de jeito nenhum. Mas se você vê que é uma ação de uma empresa que tem um grande potencial, que ela continua com seus fundamentos no lugar, em ordem, você já estudou essa empresa e aí de repente ela teve uma queda de 15%, de 10%, você vai lá e compra, pelo amor de Deus. Essa é a hora de comprar e não isso que o rapaz falou, né, de que o momento ainda não é propício para entrar na Bolsa. Isso é uma bobagem, isso é uma insanidade. É propício sim, para quem sabe o que está fazendo. Então essa é o giro de informações, são coisas que me chamaram a atenção nos últimos 2 dias, 3 dias, e o que eu queria comentar com vocês, mostrando que há muita coisa que aparece no dia a dia que a gente tem que filtrar as informações relevantes, as informações que são realmente importantes e que podem fazer diferença nas nossas análises e nas nossas decisões. Se gostou, deixe no comentário sua opinião, se vale a pena a gente fazer 2 vezes na semana esse café com ações, esse giro de notícias que eu julgo que são relevantes, que me chamaram a atenção, compartilhando com vocês um pouco desse meu olhar, dessa minha dinâmica de leitura e comentando as notícias. Se vocês acharem que isso é bacana, que isso faz diferença para você, eu farei 2 vezes na semana. Talvez eu estou pensando em fazer isso na quarta-feira e na sexta, né? Então teríamos 2 programas por semana, 2 vídeos por semana falando sobre isso. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau!